Alô, alô. Opa, ficou alto, desculpa. Bom, vamos então dar continuidade para a última sessão da manhã, aqui na Sala Pará, com a palestra do professor Rafael Rodrigues Lima, da UFPA. A palestra é Produtos Naturais e seus efeitos em injúrias da cavidade oral. O professor Rafael é doutor em Neurociências e Biologia Celular pela UFPA, professor da UFPA, e ele é docente permanente dos programas de pós-graduação Farmacologia e Bioquímica, Farmabio, Ciências Farmacêuticas, PPG-CF, e Odontologia, PPGO. Também é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. Então, Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão online também. Estão me ouvindo bem? Bom, agradecer inicialmente o convite da Bionorte, da doutora Heloísa, do doutor Sandro, para estar com vocês nesse momento falando um pouquinho sobre essa temática aqui. A investigação dos efeitos de produtos naturais em injúrias da cavidade oral é um tema que eu já desenvolvo há alguns anos no laboratório. Não é o carro-chefe do meu laboratório, mas até pela minha formação em odontologia, pela minha área de atuação em farmacologia, acabou sendo uma demanda que foi surgindo no laboratório e que a gente acabou desenvolvendo nos últimos 5 anos alguns trabalhos que eu trouxe para apresentar a vocês. Um ponto que eu queria destacar dessa apresentação é que a gente está trabalhando com essas avaliações, todas elas com produtos in natura. A gente não está utilizando nenhum recurso biotecnológico de isolamento, de algum composto majoritário, de algum elemento específico do produto, e se utilizando o produto natural e vendo inicialmente se ele apresenta algum efeito. E a partir desse resultado inicial, a gente parte no outro momento para a investigação de uma formulação mais apropriada, né, e depois até mesmo algum tipo de investigação clínica, né? Como eu falei para vocês, a minha formação inicial é em odontologia, então trabalhar com agravos da cavidade oral acaba sendo uma necessidade que nós temos nessa área do conhecimento. E por eu trabalhar justamente com farmacologia, com odontopediatria, pela minha formação em biologia celular, tudo foi se encaminhando para justamente trabalhar com essa abordagem, trabalhar com esse tipo de investigação. E em virtude do tempo curto de apresentação, eu preferi trazer justamente alguns trabalhos que nós desenvolvemos no laboratório. A gente tem um número de produções até maior do que eu estou trazendo para vocês, mas eu preferi dar ênfase aos trabalhos que foram executados prioritariamente aqui em Belém mesmo. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará, embora seja dentista por formação, a minha área de atuação toda se dá dentro do Instituto de Ciências Biológicas, eu sou professor de histologia do Instituto. E nesse instituto que eu desenvolvo, que eu trabalho, que eu vivencio diariamente alguns desafios, inclusive de trabalhar com essas perguntas experimentais sem ter uma infraestrutura tão apropriada para investigações de cunho odontológico. Mas que foi muito mais um desafio do que uma dificuldade, que a gente conseguiu produzir algo interessante ao longo desses anos. Quando a gente pensa nos vários agravos que nós podemos ter na cavidade oral, vou acabar me confundindo o microfone e o passador daqui a pouco. Dos vários agravos que nós temos na cavidade oral, a gente, quando começou a pensar, eu e minha equipe, em trabalhar com isso, a gente mapeou quais eram esses problemas e como a gente poderia, de alguma forma, intervir, de alguma forma, minimizar. A gente não está buscando também uma nova terapia, descobrir a pólvora, não. A gente quer utilizar justamente esses produtos naturais como uma forma suplementar, adjuvante, que consiga, na pior das hipóteses, minimizar o impacto sobre a cavidade oral. Nós temos, entre os principais agravos, as doenças de origem bacteriana que podem dar origem a uma perda mineral localizada, como na doença cárie. Essa doença cárie pode progredir por um processo um pouco mais invasivo que atinge o osso alveolar, gerando as periapicopatias, que nós podemos denominar atualmente de infecções periapicais, que podem ser tanto decorrentes de processos oriundos a partir da progressão da doença cárie, ou mesmo a partir de traumatismo dentário. Outro agravo, que também é muito comum na cavidade oral, que nós já temos alguns dados utilizando os produtos naturais,
foi justamente a partir das doenças periodontais, em que nós temos também um processo infeccioso associado, mas um processo infeccioso que gera uma perda óssea localizada, né, externa, inicialmente localizada, um parâmetro um pouco mais externo, ao contrário da doença periapical, que acaba tendo um desenvolvimento a partir do componente mais interno do osso alveolar. Né, o câncer bucal, nós já temos alguns trabalhos de desenvolvimento sobre isso, em terapias que consigam reduzir os efeitos da medicação no combate, na terapia a esse câncer, né, e mesmo também em traumatismo dentários. Então, em cima disso aqui, em cima desses problemas, que dados eu trago para vocês hoje para a gente começar a entender um pouquinho do panorama, né, do cenário que se tem da utilização de produtos naturais? Nós já conseguimos produzir alguns dados que investigam justamente o efeito da minimização, né, do controle, né, da diminuição da magnitude do agravo que uma lesão periapical pode promover, do dano. A gente tem resultados bem interessantes que, na ausência de qualquer terapia, a gente consegue ainda assim ter uma diminuição desse dano somente pela administração do produto natural. A gente consegue também ter dados bem interessantes acerca dos efeitos na periodontite induzida, né, e também alguns efeitos em traumatismo. Bom, o primeiro trabalho que eu trago para vocês foi um trabalho que a gente publicou ainda em 2017, né, já tem um tempinho, e que a gente investigou justamente os efeitos da administração do óleo resina de copaíba, né, por via oral, né, a administração desse óleo sobre feridas, né, na língua de ratos. E nesse modelo experimental aqui, nós escolhemos um modelo de injúria bem interessante, em que nós fazíamos uma injúria um pouco mais profunda. Nós fazíamos uma transfixação, né, sobre a língua, e essa transfixação conseguia, né, de maneira controlada, de maneira limitada, mas ela conseguia fazer uma perfuração de diversos planos anatômicos dessa língua, desde a região dorsal à região ventral. Pode parecer algo muito distante de uma realidade clínica e não é. Se nós pensarmos na inserção de um piercing lingual, você tem uma perfuração de dimensões semelhantes. E nós queremos investigar nessa perfuração se a copaíba administrada de forma sistêmica conseguia ter algum padrão de diminuição desse dano, de controle de resposta inflamatória. O que é que nós encontramos nesse primeiro trabalho, né? Será que a copaíba é eficiente quando administrada sistemicamente em feridas da mucosa bucal? Nas primeiras micrografias aqui a gente consegue ver o padrão de perfuração, o padrão de perda de descontinuidade tecidual nos animais que não receberam nenhum tipo de tratamento, né? Isso após 7 dias a indução dessa lesão. No segundo grupo a gente consegue perceber os animais que receberam dexametasona e os animais que receberam copaíba. O que a gente consegue perceber? Que a copaíba já consegue ter um padrão de controle dessa resposta inflamatória e de uma minimização desse dano e, consequentemente, preservação tecidual. Quando a gente tentou fazer uma análise um pouco mais quantitativa desse aspecto histopatológico, o que nós encontramos? Que a copaíba, in natura, administrada por via oral, sistemicamente, ela conseguiu ter um controle do infiltrado inflamatório semelhante ao que nós encontramos na dexametasona e diferente do controle. Ou seja, a copaíba por via oral conseguiu diminuir o infiltrado inflamatório nessa perfuração lingual. Quando a gente avaliou o edema, a copaíba não se mostrou tão eficiente quando comparado ao corticoide, tendo resultados semelhantes ao controle. Quando a gente buscou fazer uma análise imunohistoquímica para 2 parâmetros, a gente encontrou uma situação bem interessante. Nesse primeiro gráfico aqui, ele mostra a imunomarcação para macrófagos, né? O que nós encontramos aqui? Que a copaíba, em 7 dias, ela conseguiu promover uma diminuição do número de macrófagos no sítio circundante à lesão, quando comparado ao animal que não recebeu nenhum tipo de tratamento. Esse resultado foi bem interessante, que anos antes, o professor Wallace, da UFPA, que hoje está na UFOP, ele publicou o resultado, um trabalho já bem citado atualmente, que mostrou o efeito da copaíba da diminuição de macrófagos de micróglia, né, após uma indução de acidente vascular isquêmico. Ou seja, em órgãos mais periféricos, nós conseguimos encontrar também uma diminuição desse padrão de macrófagos. E quando a gente avaliou a imunoexpressão para COX-2, né, a copaíba não se mostrou tão eficiente, a dexametasona em 7 dias ainda apresentava uma eficiência maior. Bom, a gente fez uma lesão profunda, a gente fez uma administração sistêmica, isso acabou gerando outro questionamento. Em lesões mais superficiais, em lesões em que eu tenho um padrão de perda tecidual mais limitada,
e que eu busquei fazer alguma administração tópica dessa Copaíba. Será que eu consigo também ter o efeito mais interessante, o efeito pelo menos próximo do que encontramos aqui? Aí foi o segundo trabalho que nós publicamos com o grupo da professora Manuela, da Federal do Rio Grande do Sul, em que a gente fez publicado também em 2017, em que a gente fez uma administração dessa Copaíba tópica, né? A gente fez uma ferida superficial, semelhante ao que se tem numa biópsia de mucosa bucal, em que a gente usou um punch, né, que é um dispositivo que consegue remover uma quantidade bem delimitada e bem restrita de tecido, epitélio atingindo a porção inicial do conjuntivo apenas. E quando a gente comparou os vários grupos, o que nós encontramos? Que a Copaíba ela conseguiu ser eficiente também na redução do infiltrado inflamatório, até mais eficiente do que o corticoide, né, reforçando os dados que nós tínhamos anteriormente no outro trabalho. Agora, a coisa interessante. Ela conseguiu reduzir, mas ela não conseguiu promover, pelo menos nesse primeiro momento, uma diferença no padrão de repitelização. Aí isso gerou um terceiro questionamento. Ela consegue ser eficiente no controle do infiltrado inflamatório, mas será que ela consegue também ser eficiente num processo de acelerar a repitelização e acelerar a deposição de colágeno? Isso gerou, anos depois, um terceiro trabalho também com Copaíba em modelo de mucosa bucal, que foi o trabalho desenvolvido pela Maria Olímpia. A Maria Olímpia tem uma história de vida bem interessante, que é uma aluna de Honduras, que buscou fazer a nossa pós-graduação em odontologia para justamente trabalhar com a Copaíba. Ela veio já totalmente decidida a trabalhar com esse produto natural. E no trabalho da Maria Olímpia, a gente fez um desenho, esse artigo é de 2020, já foram 3 anos depois, a gente conseguiu fazer um desenho um pouco mais sofisticado, um delineamento experimental um pouco mais preciso, em que nós fizemos um modelo de ferida lingual também com punch, né, uma ferida menos profunda, né, em planos anatômicos. Administramos a Copaíba 12 horas após a indução da lesão e 2 dias depois. E avaliamos esses animais em 3, 7 e 15 dias. Né? O que é que nós encontramos nesse trabalho aqui? Esse trabalho foi publicado em 2020 nessa revista aqui. Bom, numa visão mais macroscópica, o que nós conseguimos encontrar? A lesão em 3 dias, a lesão em 7 dias na região ventral, os animais em 15 dias praticamente com toda a mucosa recuperada. É um fator bem interessante, característico da mucosa bucal, e que apresenta uma alta capacidade de recuperação. Né? Então a gente precisa avaliar, na verdade, em tempos mais curtos. Quando se avaliou o uso do corticoide por via sistêmica, olha o que nós encontramos. Teve uma diminuição, né, em 7 dias, quando comparado com o controle, mas a Copaíba mostrou um dado significativamente mais interessante. Né? E quando se fez a análise quantitativa da área de lesão, nós verificamos que em 3 dias a Copaíba conseguiu reduzir essa área de maneira muito mais otimizada do que quando comparada com o corticoide. Bom, nós partimos para outras análises a partir desses achados patológicos, análises também quantitativas, em que nós avaliamos o padrão do infiltrado inflamatório, né, diminuição do infiltrado, em que a Copaíba também se mostrou superior, assim como o processo de repitelização. Isso aqui em 3 dias. Ou seja, em 3 dias a Copaíba já conseguiu acelerar o processo de repitelização. Quando se avaliou em 7 dias, olha o que nós percebemos. Não houve mais diferença do infiltrado inflamatório, mas ainda assim a Copaíba se mostrou efetiva no processo de repitelização. Aí nesse mesmo trabalho, aquele tipo de trabalho que acaba gerando perguntas ao longo da execução. Nós já sabíamos o padrão do epitélio, o padrão de resposta inflamatória, de controle de edema, de recrutamento de macrófagos. E o conjuntivo? Será que a Copaíba de alguma forma conseguia ter um efeito na modulação dessa cicatrização conjuntiva? A gente fez uma análise por microcílios, em luz polarizada, em que nós conseguimos perceber que tanto em 3 dias quanto em 7 dias, a Copaíba ela consegue aumentar, né, a densidade dessas fibras colágenas naquele conjuntivo abaixo da lesão epitelial. E aqui alguns parâmetros hepáticos e renais que nós fizemos também para mostrar que em 3 dias a Copaíba não conseguiu promover nenhum tipo de alteração sistêmica que contraindicasse o seu uso em animais ou que sobrecarregasse de alguma forma função hepática e renal. Bom, esses dados aqui eles já nos permitem, né, sonhar, né, e pensar avançar em curto prazo em fazer alguma intervenção clínica, em fazer algum processo um pouco mais voltado para a eficácia clínica, né, desse produto. Para quem é da região amazônica, né, saber que a Copaíba tem ação anti-inflamatória talvez não seja uma surpresa algo tão novo.
Mas tem outro dado que eu vou mostrar para vocês agora, e esse dado merece uma atenção mais especial, que foi um dado gerado a partir da tese da professora Roberta Couto. A professora Roberta, ela é professora do programa de pós-graduação em odontologia, e esse trabalho que ela desenvolveu na tese de doutorado dela foi um trabalho contemplado anos atrás com o prêmio tese da CAPES, né, no ano que ela defendeu. E nesse caso aqui a gente já tem um resultado bem interessante. A gente conseguiu mostrar nesse trabalho que a copaíba ela consegue ter uma ação também sobre células da polpa dental, mas uma ação principal no processo de indução de mineralização. Olha que interessante. Ela consegue produzir, aumentar a síntese de colágeno, aumentar a proliferação de queratinócitos para reptilização, consegue diminuir infiltrado inflamatório, e nesse trabalho conseguimos mostrar que ela consegue também, de alguma forma, otimizar o processo de cicatrização de uma ferida dentária, se assim pudermos falar. Bom, é um desenho experimental longo, que demoraria muito tempo para explicar os detalhes todos, mas eu tentei reduzir numa figura que entrou no artigo os dados principais. Quando eu penso em uma ferida, em um processo lesivo ao dente, em que atinge essa polpa dentária, qualquer intervenção que se faça clinicamente, eu preciso de algumas características, né, dessa medicação que vai ser colocada sobre o dente. Eu preciso mostrar que essa medicação não altere a viabilidade dessas células que já se encontra alterada pelo agravo, em que essas células consigam ter um processo de migração satisfatório. Essas células precisam se dirigir, né, ao local onde teve a injúria, para nesse local ela conseguir realmente cicatrizar aquela ferida pulpar. Elas precisam se diferenciar de células ectomesenquimais em células capazes de secretar algum tipo de matriz mineralizada e consigam também, principalmente, mineralizar aquela área que foi perdida. Tá? Então eu trouxe alguns resultados que foram bem interessantes nisso aqui. O primeiro dado, esse aqui, da lisarina, em que você consegue ver a marcação em vermelho, o quanto de depósito mineral aconteceu nesse cultivo celular. Olha que dado interessante aqui, gente. Esse dado aqui merece uma atenção redobrada. Quando eu comparo os vários grupos que foram testados nesse trabalho, eu tenho a copaíba, eu tenho o hidróxido de cálcio e tenho o MTA. O hidróxido de cálcio acaba sendo o produto padrão para qualquer tipo de ferida pulpar na clínica odontológica. E quando eu penso no MTA, um produto um pouco mais de valor mais elevado, de ação um pouco mais efetiva e mais caro, bem mais caro também, olha que a gente consegue perceber que a copaíba sobre essas células, ela conseguiu ser mais eficiente do que o hidróxido de cálcio sozinho e conseguiu ser mais eficiente também do que o MTA sozinho. Ou seja, a copaíba sozinha conseguiu induzir esse processo de mineralização. E quando combinada com hidróxido de cálcio, combinada com MTA, nós percebemos que também ela conseguia ser efetiva. Quando se avaliou a expressão gênica de alguns genes associados a esse processo de mineralização, a gente conseguiu perceber que a copaíba sozinha não se mostrou tão eficiente, mas associada ao MTA, ela conseguiu ter um padrão de indução dessa expressão gênica bastante otimizado. Olha que dado interessante. E quando se avaliou o processo, né, de migração celular, percebemos também que a copaíba sozinha ela conseguiu ter um comportamento muito semelhante ao controle, ao animal que não teve nenhum tipo de injúria. Ou seja, a copaíba, as células, perdão, né? A copaíba sozinha conseguiu ter um comportamento de migração celular semelhante ao grupo controle. E quando se observou associado aos outros produtos, ela também teve um parâmetro interessante de migração. A Roberta ela continua a investigar essa área, a gente está fazendo agora outras investigações, mas esse dado já trouxe algo novo na literatura da copaíba. Ela consegue também ter um processo de indução de processo de expressão gênica e de mineralização, né, em células ectomesenquimais, né? Tanto diferenciação, mineralização e migração celular. Bom, já mostrei para vocês os dados referentes à mucosa bucal, os dados referentes a uma ferida, né, em um dente, uma ferida pulpar, no modelo incutivo. E nós temos outro trabalho, né, que eu tenho um carinho muito grande, um trabalho desenvolvido por um aluno de iniciação científica que está comigo hoje, que é o Vinícius, e que a gente tentou investigar os efeitos da atividade biológica da copaíba em um modelo de periodontite induzida. É um modelo já bem estabelecido na literatura, em que nós colocamos nos molares dos ratos um dispositivo, um fio, né, em que esse fio cria uma barreira e um acúmulo de biofilme. E esse acúmulo de biofilme gera uma perda dentária muito semelhante ao que nós encontramos na doença periodontal. Não tem a mesma microbiota envolvida, mas o padrão de perda óssea é muito semelhante. O
que é que nós encontramos nesse trabalho, né, do Vinícius, investigando os efeitos da cupaíba? Tá? O desenho experimental dele, a gente fez a indução da lesão. Essa lesão ela começou a sua progressão e no 7º dia apenas que nós começamos a intervir. Ou seja, a gente deixou essa lesão ter um processo inicial. A partir desse momento se fez a administração da cupaíba por 7 dias e se coletou esse animal em 14 dias para fazer tanto análise histopatológica quanto análise também microtomográfica. A microtomografia acaba sendo considerado hoje um dos padrões, né, de análise mais importantes para tecidos mineralizados no que diz respeito a dano ósseo alveolar. O que é que nós encontramos no trabalho do Vinícius? Olha que imagens, né, às vezes a gente consegue se preocupar tanto com o gráfico, mas as imagens conseguem trazer resultados bem elucidativos. Aqui nós temos animais controles, em que a gente mostra a preservação desse osso interradicular, o osso da tábua óssea superficial, vestibular, e aqui a crista óssea alveolar, que é esse pedacinho de osso aqui para os leigos, né, que fica entre as duas raízes de dentes vizinhos. O animal que teve a periodontite induzida, olha que nós percebemos, uma diminuição da densidade, do volume de osso interradicular, uma perda desse osso superficial e uma reabsorção dessa crista óssea alveolar, característico do padrão de periodontite induzida. E o animal que recebeu a cupaíba sem ter nenhum tipo de intervenção local, apenas a administração sistêmica da cupaíba, olha que interessante, nós conseguimos ter uma preservação desse osso interradicular, do osso superficial e uma preservação da crista óssea. Logicamente que a crista óssea não está tão preservada quanto o controle. Esse animal sofreu um agravo. Mas ainda assim nós tivemos uma preservação significativa da altura dessa crista óssea, que foi comprovado depois pelos vários padrões, né, parâmetros microtomográficos que investigamos. Essa aqui é uma imagem de reconstrução dos animais do Vinícius também, que traz um resultado que eu gosto bastante. Gosto muito dessa imagem. A distância entre a junção amelocementária e a crista óssea alveolar do animal controle. Logicamente aqui todo o tecido mole foi removido, né, toda a gengiva superficial. A gente está avaliando somente a parte mineralizada. O animal que sofreu periodontite, podem perceber a perda óssea acentuada. E o animal que recebeu a cupaíba, nós conseguimos ter uma preservação significativa desse osso, né? Então, nós já temos aqui os efeitos da cupaíba em feridas de mucosa, em feridas da polpa e também os efeitos da cupaíba no modelo de periodontite induzida. Quando se avaliou a análise histopatológica, a gente fez esse trabalho no auge da pandemia, quando eu fazer a investigação nos parâmetros que nós queríamos desenvolver. Mas nós conseguimos perceber que, mesmo assim, o animal com a periodontite experimental, uma perda óssea significativa na região entre as duas raízes, e o animal que recebeu a cupaíba, vocês podem perceber que, embora nós tenhamos uma densidade maior desse conjuntivo, ainda indicando o parâmetro inflamatório, mas nós conseguimos perceber uma preservação óssea até semelhante ao que nós encontramos no controle, né? Tenho quanto tempo ainda? Vamos lá, tem tempo. Bom, até então são os dados que nós conseguimos construir ao longo desses 5 anos, né? A cupaíba ela quebrou muito das nossas metas, a pandemia quebrou muito das nossas metas quanto a esse volume de produções. Mas nós conseguimos avançar também no outro produto natural que interessa bastante para a gente, né, que é o uso do açaí. A gente sabe que o açaí apresenta uma grande quantidade de compostos fenólicos, uma propriedade antioxidante bem interessante. E hoje uma das coisas mais investigadas em odontologia é como o controle desse estado redox pode influenciar na progressão de doenças da cavidade oral. Então a gente buscou nesse trabalho, também com o modelo de periodontite induzida, nós não queríamos utilizar nenhum tipo de intervenção anti-inflamatória. A gente queria agir numa via associada, mas um pouquinho diferente. Será que um composto que tem uma alta propriedade antioxidante conseguiria de alguma forma minimizar essa perda óssea induzida pela periodontite? A gente está nesse artigo já na 2ª revisão, eu espero que seja aceito até a semana que vem. O que a gente conseguiu encontrar? A gente fez um desenho semelhante àquele que eu mostrei para vocês, né, da indução da periodontite, só que nós administramos açaí durante todo o período de progressão da lesão. O animal recebeu uma suplementação de açaí durante 14 dias, que era o período de progressão dessa doença. Fizemos análise de parâmetros bioquímicos sanguíneos e fizemos avaliação também microtomográfica. O que é que nós encontramos? Tá?
O animal controle, o animal que recebeu apenas açaí, o animal com a periodontite induzida e o animal com a periodontite induzida que recebeu açaí. A gente conseguiu perceber que o açaí ele conseguiu promover uma preservação desse osso alveolar, né? Somente por uma suplementação alimentar esse osso alveolar conseguiu ser preservado. E que a gente consegue perceber isso nos vários parâmetros microtomográficos investigados, né? Espessura de trabéculos, espaçamento de trabéculas, a distância da junção amelocemimentária cristal osso alveolar, e que esse processo aqui a gente acaba fazendo uma inferência associando com a modulação bioquímica que nós encontramos no sangue. Bom, e para terminar a apresentação, alguns dados que nós não conseguimos ainda finalizar. Eu já trouxe para vocês alguns dados preliminares que nós temos. Um desses é justamente a utilização do açaí. Agora perceba o seguinte, nesse trabalho a gente está avaliando o açaí no modelo de periodontite induzida. Esse açaí no modelo de periodontite induzida por ligadura que causa uma perda óssea externa, né? Nesse trabalho que tem andamento, que é a tese de um aluno do PPJ, do João Daniel, a gente está avaliando o açaí no modelo de periodontite apical. A gente está induzindo uma perfuração nesse dente, uma contaminação nessa polpa e uma lesão óssea próxima à raiz, investigando qual é o efeito do açaí sistemicamente sobre a progressão dessa lesão. E nós já temos alguns dados aqui, né? Nesse caso, o açaí não se mostrou tão eficiente quanto se mostrou na periodontite por ligadura. O que nós encontramos? O animal controle, a gente consegue perceber o padrão de preservação óssea. O animal com a lesão periapical, a gente faz uma perfuração aqui nesse dente. Naturalmente, esse dente exposto à cavidade oral, essa polpa contamina e se desenvolve uma lesão periapical. O animal com 14 dias, o animal 14 dias que recebeu açaí. Aqui com 28 dias, a preservação do osso. A gente consegue perceber que 28 dias é uma perda óssea bem significativa. E o animal que recebeu açaí. Ao se avaliar esse volume de lesão, olha o que nós percebemos. Que o açaí não se mostrou tão eficiente em controlar essa perda óssea. É uma coisa importante que a gente tem que ter em mente com produtos naturais. Talvez usá-lo in natura, sem nenhum tipo de formulação específica, talvez não consiga tirar dele o maior potencial que nós podemos. Né? Talvez o maior potencial para ele ter um efeito. Né? Administrado por via oral, sistemicamente, por 14 dias em lesão periapical, o açaí não se mostrou tão eficiente. Alguns dados bioquímicos também, mostrando que, ainda assim, o açaí conseguiu modular a resposta bioquímica, aumentando os níveis de GSH em 14, que permanecem ainda altos em 28 dias, e diminuindo a peroxidação lipídica a 28 dias. Aqui os parâmetros microtomográficos mostram que não houve diferença. Né? Ele não está com toda a amostra, já avaliou apenas metade da amostra dele. A gente vai ter que completar esse N. A gente está com, acho que 8 ou 10 animais por vai aumentar esse N. Mas eu acredito que não tem nenhuma mudança significativa desse panorama. E o outro trabalho também que a gente está finalizando, que a gente está ainda executando a análise histopatológica, é os efeitos da cupaíba, voltamos para a cupaíba, naquele modelo de periodontite apical. Eu tinha mostrado para vocês o parâmetro da cupaíba na lesão periodontal e na lesão periapical, lá no ápice. Será que a cupaíba consegue se mostrar eficiente in natura? O que a gente tem de dados preliminares até então? Eu estou muito feliz com esse dado aqui. A gente conseguiu mostrar que a cupaíba administrada sistemicamente, ela consegue diminuir o volume de lesão. O animal controle, a lesão periapical. O animal com a periodontite apical verifica a perda óssea significativa. E o animal com periodontite apical que recebeu cupaíba. Ou seja, sem eu ter nenhum tipo de intervenção local, somente com a administração sistêmica, a cupaíba conseguiu promover um padrão de diminuição desse volume de lesão. A cupaíba permitiu que menos osso fosse perdido. Né? E aqui os parâmetros microtomográficos a gente está avaliando, a gente está fazendo esse trabalho ainda, a avaliação, né, histopatológica. Bom, o que eu tinha a mostrar para vocês acerca desses dados que nós desenvolvemos são esses. Nós temos outros dados em andamento, mas muito preliminares, mas eles são um pouco mais estabelecidos. Não poderia agradecer a toda a equipe que trabalha comigo, né, de alunos. Eu tenho a sorte de ter alunos comigo que estão desde o primeiro semestre da graduação, hoje já finalizando o doutorado, que dão muito suporte na continuidade de atividade, produções. Alunos que já defenderam o doutorado, como a Bruna, que até hoje continua comigo. Alunos que estão desde a graduação, agora terminando o doutorado, como a Débora, a Valessa, a Maria, o Léo.
E agradecer ao Vinícius, aluno de iniciação científica da Faculdade de Odonto, que está envolvido diretamente ou parcialmente em alguma dessas análises, né? O Vinícius tem um grande potencial na histologia e muitas das análises acabam passando diretamente ou indiretamente pelo Vinícius, né? Muito obrigado a todos. E aqui os dados do laboratório com qual desenvolve as atividades. Obrigado. Bom, vamos passar para as perguntas. Bom, dá para a gente conversar bem. Só vamos trocar de microfone aqui. Bom, perguntas, questões, colocações? Muito legal, professor Rafael. Tá funcionando? Muito interessante os trabalhos, parabéns. Eu tenho várias perguntas, né? Mas a primeira que eu queria entender é se a Copaí vocês colocam só o óleo, se tem algum veículo de liberação lenta, né? E depois, aquele trabalho que vocês fizeram, aquela úlcera na língua, né? Aquela lesãozinha mais rasa. Eu fiquei pensando, né? Nossa, todo mundo que tem úlcera vai amar esse negócio. Quando que vai estar para vender, né? Porque é uma doença, assim, parecia bem a úlcera, né? Até o aspecto... A úlcera bucal, aquela chatinha que não tem... Enfim, uma úlcera, né? De mordedura, muitas vezes, né? Não, até que não é, né? Às vezes surge, né? Tem pessoa que tem úlcera e surge de vez em quando e ninguém sabe muito bem porquê, né? Eu digo até, não sei se recentemente eles acharam mais alguma coisa, mas... E assim, eu sei que até pouco tempo ninguém tinha muito como tratar, né? Usava lá Omicilon em hora base, mas não resolve muito. Eu fiquei pensando, poxa, isso aqui seria uma solução, né? Vocês já testaram? Estão pensando em testar em pacientes? Pois é, as administrações sistêmicas do Copaíba a gente faz sem nenhum tipo de veículo, a gente faz o óleo in natura, a gente faz um cálculo de peso por animal in natura. O trabalho com a Copaíba tópica, a gente usou o mesmo veículo do Omicilon hora base, a mesma base. Qual que é? Não vou lembrar agora, tem alguns anos já, Raquel. Mas ele não tinha nenhum elemento de liberação contínua, né? Que é uma coisa interessante de ser testada hoje, né? A gente não fez. A gente colocou, mas eu não saberia te dizer em quanto tempo aquele princípio ativo conseguiu ser liberado. Então, eu ia te falar que se você precisar, né? Se bem que aqui vocês têm a farmácia excelente, né? Mas a gente, quando quis liberar MP2 recombinante lentamente, estava até falando com o Alejandro, tem uma pessoa lá na farmácia que trabalha com cristal orgânico, né, claro. E o César Mischiari, que testou a liberação ao longo do tempo do MP2. E aí liberou bem lentamente, a gente achou que foi importante, né? Praticamente duplicou a formação de osso daí, né? Mas a gente precisava desse negócio que liberava lentamente. Eu fiquei pensando aqui, porque o úlcera incomoda demais, né? Sim. Isso seria um ponto que a gente pensou já em desenvolver. Mas toda parceria é bem-vinda, embora a gente possa fazer aqui. Porque o fato de você ter uma medicação tópica e consiga ter uma adesão maior à ferida, e consiga ter um processo de liberação contínua que dê até conforto álgico para o paciente, nossa, seria perfeito, né? Mas esse trabalho foi apenas o óleo de copaíba associado com a base. Mas é um avanço, né? Seria recorrer a algum tipo de estratégia biotecnológica para otimizar o produto, né? Eu achei tudo fantástico. Eu ia falar só... Eu achei bem legal também. Eu falei, né? Testar pra nós, assim... A gente fica pensando, parece um inibidor de metaloprotease, né? Pelos efeitos que você mostrou do colágeno mesmo, né? Eu vou aproveitar para perguntar. Parabéns, Rafa, pela apresentação. No trabalho com açaí, esse açaí é aquele açaí clarificado ou é um extrato que vocês prepararam? É o açaí clarificado. A gente precisa clarificar, Alejandro, porque pelo tempo de exposição do animal ao açaí in natura, talvez causasse algum transtorno intestinal. Então a gente faz o açaí clarificado. O que é uma coisa bem interessante, que não é um volume pequeno, nem uma dose pequena, eles não conseguem perceber nenhum tipo de alteração hepática, renal e muito menos na consistência, né, do bolo fecal do animal. E vocês davam quanto, assim? Que é um suco, né? A gente tem a dose aqui no desenho, que é tão trabalho que eu não recordo. 20, 200...
eu ver aqui o de açaí. Não vou saber te responder agora, Alejandro, a dose. Depois tu me fala, não tem problema não. Mas é a mesma dose que nós havíamos padronizado no trabalho da professora Helena para a exposição do açaí para efeitos em tecido nervoso. A gente aproveitou a dose, né? Já tinha um dado preliminar, que é uma limitação que nós temos, né? A questão de animais, a questão de espaços, recursos. Então, você trabalhar com dose e resposta é muito restritivo. A gente pega uma dose, teoricamente, já tem algum efeito prévio, e a gente tenta adaptar essa dose, aumentando o tempo para ver efeito em outra região, né? Eu vi o nome do Hervé e do Sandro, porque o Sandro faz um extrato lá também, mas não é esse clarificado, eu fiquei na dúvida. Eu ia falar assim, a pulpite, né, ali, né, na verdade vocês fizeram uma necro ali, né, na verdade induziram uma, nem sei mais os nomes dessas coisas, né, vocês induziram a gente abriu o dente e deixou expôs a polpa, isso mesmo. Então, eu realmente acho que vocês estavam querendo muito, né, porque aí é uma situação... Não tem como, né? Não tem como, né, você sabe. Mas a pulpotomia, que quando acho que nós éramos estudantes, era muito bem vista, né, pelo pessoal que usava hidróxido de cálcio. Não sei se hoje ainda é feito ou não é feito, né? Mas eu fico pensando, se vocês tivessem um modelo nesse ratinho, que deve ser muito difícil de fazer, de expor, né, sei lá, 2 dias depois, quando está apenas começando uma lesão, né, com pouca célula inflamatória e sem uma grande quantidade de carga bacteriana, às vezes vocês conseguiriam o efeito anti-inflamatório aí que está tendo, e aí se vedar com uma resina, talvez para isso porque ela parece ter um efeito anti-inflamatório brutal, né? Assim, comparável ao do corticoide. Eu ia também te perguntar como cirurgião, né? Você fica pensando nas cavidades de terceiro molar, se você colocar isso aí lá, né? Às vezes você não precisa nem usar corticoide, imagina, né? A ideia da lesão periapical, Raquel, realmente é uma lesão muito grande, né? Clinicamente é inviável você tratar qualquer tipo de lesão periapical somente com algo sistêmico, né? Você tem que intervir. Mas essa ideia surgiu de um trabalho do grupo da Turquia, em que eles conseguiram resultados bem interessantes com o modelo de indução periapical sem intervir no rato, apenas administrando concentrações diferentes de ácido alfa-lipoico. É um fármaco que tem uma ação antioxidante bem legal. Eu falei, olha, se consegue ter o efeito... Mas será que daí ele não é um antimicrobiano? Porque se ele for um antimicrobiano, entende? Às vezes a pessoa não olhou. Também tem isso, né? Entende o que eu quero dizer? Aqui parece que ele não é um antimicrobiano. Parece que ele é só um potente anti-inflamatório. Sim. A ideia de trabalhar com esse modelo de administração sem intervir foi justamente isso, né? Será que sem intervenção não consegue pelo menos minimizar aquele dano, diminuir aquele agravo todo? A gente conseguiu resultados interessantes, né? A gente vai tentar avançar. A gente tem alguns trabalhos em andamento ainda. A gente demorou um pouquinho para conseguir padronizar a análise imunistoquímica para tecido ósseo, né? Agora a gente está conseguindo fazer, já está saindo, vão sair alguns resultados a curto prazo bem interessantes também. Muito bom. Eu achei assim muito legal e realmente assim, se é um anti-inflamatório tão poderoso assim, tem que e está patenteado, vocês pretendem vender, eu pretendo. A gente tem uma ideia. A partir do momento que a gente conseguir fechar e fazer o primeiro ensaio clínico, né, o produto in natura, acho que é hora de pensar em realmente ver um veículo mais adequado, um sistema de liberação contínua, associar com algum outro agente com ação álgica, dependendo da utilização, mas está nos planos. Uma pergunta, e na pele, hein? E na pele, vocês estão testando? Pois é, eu não trabalhei com lesão dérmica ainda, olha, não trabalhei. Como eu te falei, por ser dentista de formação, já acaba buscando os agravos que a gente vê na clínica odontológica, né? Mas para a pele seria algo interessante também. E o modelo é até mais simples de ser desenvolvido, né? Eu ia falar assim, as mulheres, né, tem uma mucosa vaginal muito parecida com a mucosa bucal. Sim. Tem muitas incomodações, né, até durante o ciclo menstrual, ou então de estresse, né? Então eu fico pensando que seria muito interessante também, né? Vocês lembrarem, né, que a gente não tem, mesmo o esôfago, não tem uma série de mucosas que precisam desses medicamentos e que você sabe que tem pouca disponibilidade. Então eu também acho que tem que estudar mucosa, mas assim,
possivelmente vai ter muito efeito na pele também. A tua ideia é excelente. Mucosa bucal e mucosa vaginal, praticamente a mesma organização histológica, mesmo epitélio parakeratinizado, então, comportamento semelhante, né? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma perguntinha, algumas curiosidades, na verdade, né, em relação ao trabalho. A primeira delas, eu tenho certeza que na hora que vocês enviaram alguém, deve ter perguntado isso, mas quando vocês meteram os trabalhos, né, você não conseguiu fazer uma quantificação do que tinha no óleo resina de copaíba que vocês fizeram? Fizemos. A gente não consegue publicar se não tiver análise cromatográfica. Ah, legal. A gente não trabalhou, o que a gente pensa agora, em isolar os compostos majoritários e comparar o óleo in natura, o produto in natura, com os componentes majoritários, né? Do açaí a gente já tem alguns compostos fenólicos isolados, da cupaíba já tem o beta-cariofileno isolado para trabalhar, mas nesse primeiro momento não teve como. Sem cromatografia, não consegue. É muito difícil publicar numa revista boa sem esse dado. Todos têm. Tá, legal. Não, então, a minha pergunta era justamente nesse sentido, assim, qual o composto que, no caso da copaíba, no caso do açaí, você achava que era o principal responsável, claro, talvez não seja o único, né, talvez você tenha uma das questões, e nos argumentos bastante utilizados quando a gente pensa na questão dos produtos naturais, é que às vezes você tem sinergismo, né, Sim. que é importante, mas no caso da copaíba, no caso do açaí, qual que você acha que é o composto principal produzindo efeito? Pois é, a tua pergunta é muito interessante. A gente está apostando as fichas no beta-cariofileno, porque é o mais 60% do óleo é beta-cariofileno. Então a gente acredita que algo passa por ele. Mas quando a gente pensa em efeito do óleo resina, eu acho que é difícil a gente pensar em compostos isolados. Talvez o conjunto deles consiga ter esse efeito tão significativo, né? Mas a gente vai trabalhar inicialmente com beta-cariofileno. O beta-caroteno, de fato, tem na literatura algumas coisas sobre um efeito anti-inflamatório bem potente, mediado por sistema canabinoide, é bastante interessante, né? Um composto bastante interessante. Tem um aluno meu trabalhando mais assim, com outra coisa, que tem muito mais a ver com ansiedade, né? Em relação ao beta-caroteno. A minha outra pergunta é relativa a essa questão, essas lesões, elas produzem um desconforto bastante grande, produzem muita dor, né? Vocês chegaram a avaliar se você tem uma diminuição ou vocês têm algum ensaio para avaliar efeitos potenciais analgésicos desses compostos? Boa pergunta, Caio, boa pergunta. A doença periodontal, que é essa lesão mais externa, é uma lesão silenciosa. Ela não chega a causar dor clinicamente falando. A lesão periapical, dependendo do estágio que se encontre, ela pode causar dor. No estágio inicial, ela causa muita dor, né? Chamada dor de dente, é da lesão periapical. A gente não fez nenhuma investigação nesse sentido. A gente tem alguns dados comportamentais dos animais, em termos de eriçamento de pelo, de esquiva, mas não cheguei a fazer nenhuma análise do comportamento álgico de fato, né? A gente fez esse controle mais para decidir por quanto tempo o animal receberia uma medicação analgésica, né? A gente viu que se receber no dia da lesão e no dia seguinte, já consegue ter um controle álgico interessante sem interferir na progressão da doença. Legal, interessante. Tinha um grupo da USP de Ribeirão Preto que trabalhava com dor, e além daqueles modelos clássicos que o pessoal usa, de edema de pata, essas coisas meio cruéis assim, o pessoal trabalhava bastante com lesão, eu não lembro exatamente qual era o modelo que eles usavam, mas era algum tipo de lesão dentária que eles faziam, inclusive porque estavam junto com o pessoal da odontologia, né? E aí, para avaliar a dor, mas aí eles estavam mais preocupados com mecanismos fisiológicos da dor do que qualquer coisa. Então não sei também até onde é prático, né, você fazer um ensaio desses em que você tem algum tipo de lesão dentária ou bucal, ou coisa do tipo, como avaliar, quais parâmetros utilizar para avaliar a dor e, portanto, um efeito analgésico, né? Então também às vezes tem essas limitações. Assim. É uma coisa que eu me questiono muito, né, quanto a esse tipo de análise, mas a gente buscar uma via translacional para a clínica odontológica, talvez não tivesse a mesma sensibilidade, né? Na clínica odontológica, a avaliação de dor ela é muito bem padronizada já, né? A dor pelo quente, pelo frio, escala de dor. Então, não sei se buscar um parâmetro desse animal, a gente conseguiria ter um aspecto translacional dessa relevância, né? Mas o teu questionamento eu acho que é válido, é o que incomoda. A gente se incomoda de não ter essa resposta de dor do animal, né? Seria algo interessante para
mostra um outro efeito, né? Você controla a inflamação, possivelmente controla a dor, mas até quanto ela consegue controlar a dor, né? Legal, bacana. Não, eu também ia. Eu tinha esquecido essa pergunta. Eu também ia perguntar se você não estava pensando em usar o modelo de Patal, de inflamação. Porque aí, esse, como é um modelo mais conhecido, eles conseguem saber assim muito o que na inflamação está sendo mexido e também quanto o animal está incomodado. Eu acho que pode ajudar. Porque depois você vai ter aquelas escalas de dor na clínica, né? Você vai poder usar isso aí para... Você tem uma faculdade de odontologia, né? Então você vai poder comparar grupos, né? Com lesões bucais mesmo, sabe, suturas, coisas assim, e afta, né? Que tem demais. Sim, exatamente. Então, mas eu acho que valeria a pena o modelo de edema de É pata. algo a ser pensado, um aspecto legal de validação de modelo, né? Seria bem interessante. Gente, eu tenho um aluno de pós-graduação agora, o Jordi, que está trabalhando com os óleos essenciais e a atividade biológica deles nesse contexto álgico, né? A gente está retomando algumas análises mais clássicas como edema de pata, mas é algo que com certeza traria um novo dado, né, que nós temos da Copaíba, né? Mesmo não tendo esse aspecto translacional. Interessante. Mais alguma pergunta? Alguma questão? A gente também chegou no meio-dia agora. Então, vamos encerrar. Então, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer o pessoal que está online, agradecer também ao Rafael por todos os resultados interessantes que foram apresentados. Acho que tem muita coisa que pode ser tirada daí. E, bom, é isso. Tchau, gente. Eu sou ruim de encerrar a coisa.